Hoje é Dia das Mães, mas eu não quero pregar uma mensagem apenas para as mães, mas eu quero falar com as mães, com os filhos, com os avós, com os líderes, com aqueles que servem e com todas as pessoas que entendem que a fé não pode morrer nessa geração. Então repete comigo: a fé não pode morrer na minha geração. A fé não pode morrer na nossa geração. E olha o que Paulo diz para Timóteo: eu lembro da fé que habitou primeiro na sua avó Lloyd, depois na sua mãe Eunice e agora habita em você. O que Deus quer mostrar é que a fé não é só algo que a gente recebe, a fé é algo que precisa ser acesa, assumida e guardada e transmitida. A fé, ela é geracional, mas ela precisa ser desenvolvida. A transferência, ela é feita de geração em geração, mas a transformação que eu preciso gerar em vocês hoje e em mim nessa manhã é que você precisa sair de uma fé terceirizada para uma fé viva, pessoal e contagiante. O texto base dessa pregação é 2 Timóteo 1, 5 a 7, e diz assim: recordo-me da fé não fingida, primeiro que habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom que Deus, a chama do dom de Deus que está em você, mediante imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar essa palavra a Ti nessa manhã, Senhor. Primeiro, te agradecer pelas mães que estão nesse local, Senhor, que elas sejam honradas e que elas possam aprender a passar a fé que elas aprenderam, que elas receberam, mas elas possam passar de geração em geração e ensinar mais do que a fé, ensinar como manter essa fé ardente, viva. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa passear entre essas cadeiras e, Senhor, nos ministrar profundamente nessa manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Família, hoje é Dia das Mães, mas a gente não quer só honrar as mães. Elas são dignas de honra, elas nos ensinam muitas coisas, mas a gente precisa honrar também todos aqueles que gastaram as suas vidas para nos ensinar a fé. Muitas vezes a fé ela vai ser ensinada pela sua mãe, como foi pela minha. Se não fosse a minha mãe, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse a mãe de alguém que pregou para mim, eu não estaria aqui hoje. A maioria das vezes a fé é passada pelas mães, e é uma honra as mães serem essa semente eterna da fé. Mas nós honramos avós aqui, nós honramos mães espirituais, nós honramos mulheres que sustentam casas, filhos, famílias e ministérios, e muitas vezes em silêncio. Uma mãe pode transmitir a fé sem falar um A, e é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Só que o centro não é literalmente a mãe, o centro sempre vai ser Cristo. A fonte é Cristo. Quem salva é Cristo. Quem chama é Cristo. Quem chamou a mim e a você não foi a nossa mãe, foi Cristo. Mas Cristo usa pessoas, Cristo usa mães, Cristo usa pastores, Cristo usa líderes. A fé, ela é geracional, pode ser de família, mas ela também é geracional, de líder para líder menor, para menor, para menor, e que esse menor de todos pode se tornar lá na frente por causa do líder maior, e ele pode se tornar maior do que esse líder. A fé nos possibilita isso. Só que o que o texto ensina aqui, e que é uma verdade poderosa? Deus usa pessoas,
dentro das casas para transmitir a fé de geração em geração. E Paulo está aqui escrevendo para Timóteo, que era filho dele na fé. Então dá para ser filho de alguém sem ser filho natural? Dá. E não significa que você tenha que render honra como um pai, como uma mãe. Não, aqui só está querendo dizer que existem pais espirituais, que são aqueles que pregaram primeiro e que deram as suas vidas para ensinar o Evangelho. Timóteo era um jovem, ele tinha responsabilidade grande. Imagina, Timóteo era um jovem, se não me engano ele tinha lá pelos seus 17 anos, coisa pouquinho assim, e ele assume uma igreja. Ele era jovem, e uma igreja cheia. Imagina, tinha os apóstolos naquela época, que receberam direto de Jesus, tinha Paulo, e aí tinha Timóteo, um menino que foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó sobre a fé, e agora ele assume uma igreja. Imagina a pressão que é isso. Meu irmão, você que com 40 anos na cara, 15 anos de igreja, é uma pressão, está aqui no palco, no púlpito. Imagina um moleque desse. E aí Paulo vai lá e começa a ministrar ele nessa carta, a carta para Timóteo. E aí ele estava enfrentando pressões, medo, oposição, e talvez ele sentisse insuficiente para o chamado. E se ele se sente insuficiente para o chamado, aí ele está totalmente certo, porque a gente nunca vai ser. Nunca. A hora que você se sentir suficiente, está tudo errado. Agora, quando eu posso me sentir suficiente? Quando eu e o Espírito Santo andamos juntos. Aí é mais do que suficiente, porque a gente entende que Ele que faz todas as coisas. E quando Paulo quer encorajar ele não começa falando do talento de Timóteo. Timóteo, vamos lá, não fica assim, cara, você é bom, você prega demais. Vem aqui, ó, olha a multidão que tem aí que te vem ver pregar. Paulo não fala isso. Paulo começa a trazer a memória dele, tudo que ele aprendeu com a avó dele, tudo que ele aprendeu com a mãe dele, a fé que foi passada para ele. Não começa a falar de currículo, ele fala da fé. Ele diz, Timóteo, eu me lembro da fé não fingida. Essa fé habitou primeiro na sua avó e depois na sua mãe. Então, uma geração passando para outra geração, agora você é a terceira geração que tem essa fé. Vamos lá. Vamos, lembra delas, lembra o que elas faziam, lembra o que elas ensinaram você, lembra como elas agiam, lembra que mesmo no meio da perseguição, mesmo a Lloyd aí e a Eunice tendo maridos que talvez não fossem cristãos, tivessem outra cultura, elas perseveraram, elas te ensinaram, no meio de como elas te tratavam no dia a dia, elas mostravam a fé, enquanto elas cozinhavam, elas tinham fé, elas oravam, elas cantavam, enquanto elas limpavam a casa, elas faziam a mesma coisa, enquanto elas caminhavam, elas iam ensinando você, lembra? E o que você tem que fazer hoje não é nada diferente disso. A diferença é que agora você tem mais pessoas aqui. Então pega essas pessoas e faz exatamente o que você aprendeu com elas. Para vocês verem, talvez uma mãe simples, uma casa simples, nunca venha pregar num altar. Mas uma mãe de Deus, ela destrava destinos. Ela ensina a fé para um que pode pregar para milhares. Imagina como está Lloyd, como está Eunice. Elas viviam uma vida comum, mas olha o que elas foram fazer. Elas foram parar na Bíblia por causa de uma vida comum e uma fé compartilhada intencionalmente com seus filhos. Você e eu podemos mudar histórias ensinando os nossos filhos. A gente não vai só atingir eles, a gente pode atingir uma geração inteira. Então fique firme na sua fé, fique firme no discipulado da sua família, porque isso é o que faz diferença. Uma criança crescendo na fé, ela pode atingir muito mais do que uma igreja lotada sendo discipulada todo domingo, porque o discipulado ele não acontece domingo, na quarta-feira, na segunda-feira no IND. Não, o discipulado é no caminhar, o discipulado é no todo dia. O melhor discipulado é aquele discipulado que Jesus fazia, que era caminhar com os discípulos na vida real todos os dias.
Muitas vezes a gente não vai conseguir, mas se você tem isso, se você tem essa oportunidade, aproveite e discipule a sua família no dia a dia. Aproveite e discipule aqueles que estão ao seu redor durante o dia. Você vai discipular também dentro da igreja, mas seja efetivo no dia a dia. Paulo não diz, Timóteo, relaxa, porque sua mãe teve fé por você. Isso não existe. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Não dá para terceirizar a fé. Timóteo, Paulo não fala, Timóteo, descansa, porque a sua avó orou por você. Então, se ela orou por você, você não precisa fazer mais nada. Não é assim. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. É bom a gente ter intercessores pela nossa vida? É maravilhoso. É bom a gente ter uma mãe que ora por você, um pastor que ora por você, qualquer pessoa que ore por você. É maravilhoso. Mas se você não orar por você, meu amigo, vai ficar difícil. Paulo ele não fala para Timóteo, Timóteo, vive da história espiritual da sua família. Já é o suficiente. A fé não é assim, a fé não é transmitida por um legado simplesmente. Ela só vira um legado quando efetivamente as pessoas que você transmitiu, elas vivem essa fé. Paulo diz, agora, desperta o dom que há em você. E essa é a chave da mensagem. A fé ela pode ser ensinada por uma geração, mas ela precisa ser assumida pela próxima. Então não adianta eu ficar pregando aqui se você não assumir a sua fé. O cristianismo não é um culto. O reino não é a igreja. O cristianismo, o culto faz parte. E a igreja é parte do reino. Mas o reino de Deus, o evangelho, o cristianismo, ele é vivido todos os dias. A fé que veio antes de você, ela precisa continuar queimando em você. Então não adianta só eu queimar aqui no altar e pregar, e ficar suado, e ficar gritando, e depois falar mais leve, e tentar fazer você aprender de todo jeito, e no nome de Jesus isso entrar no seu coração. Não! Você precisa replicar o que eu estou falando aqui. Essa é a realidade. É isso que a gente tem que fazer. A fé verdadeira, ela pode morar dentro da sua casa, como morava aqui na de Timóteo. Paulo diz, recordo-me da sua fé não fingida, primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Ele não fala de uma fé de aparência, de uma fé de tradição vazia, de uma fé apenas cultural. A gente vive numa cultura cristã, maravilhoso, o cristianismo é um lifestyle. Eu quero ter esse lifestyle, você quer? É muito bom, e hoje está na moda o lifestyle cristão, mas isso não tem nada a ver com fé. A fé, ela é aplicação, a fé é vida real, é vida na vida, é todos os dias eu acordo com fé, eu vivo a fé, eu tenho relacionamento com Jesus, eu busco a palavra. Nos momentos maus, eu tenho essa fé e nada me abala. E ainda que me abale, eu lembro que existe um Deus e eu lembro o que foi me ensinado e eu pratico. Então o que foi me ensinado? É que se eu orar, se eu entregar, se eu permanecer, eu posso deitar e dormir em paz. Essa é a fé. Porque eu tenho um Jesus, que não é o Jesus dos meus pais, é o meu Jesus. Ele fala de uma fé não fingida, é uma fé real. Então, muita gente finge a fé. Se na palavra está dizendo uma fé não fingida, é porque muito provavelmente ali, dentro daquela situação, dentro da igreja que Timóteo estava cuidando, existiam pessoas com uma fé fingida. Natural. Hoje é o que mais tem por aí. Eu falo de Jesus, eu louvo Jesus, eu mostro um lifestyle cristão, mas porque isso dá ibope, né? Mas eu não vivo isso. Então, larga a fé fingida, vamos viver a fé real. A fé real, ela não é mostrada propositalmente, ela é mostrada através da sua vida, através do seu exemplo do dia a dia. E aqui vai uma palavra muito forte do texto. A fé habita.
Então desperta a fé que habita em você. A fé precisa habitar em mim e em você. A fé precisa habitar no coração. E quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando do órgão que pulsa o sangue, ela está falando da minha e da sua mente. A fé precisa habitar aqui, no coração dos sentimentos. Eu preciso ter essa fé transbordando aqui de dentro, habitando aqui dentro. A fé, ela não visita aquela casa só no sábado ou no domingo. A fé mora ali. A fé não te visita só no momento de culto. Ela mora aqui. Ela habita aqui. Todos os momentos. Momentos bons, momentos ruins. Fé. A fé. A fé, ela estava nas conversas, ela estava na formação, ela estava na maneira de líder viver. Quer ter um bom líder? Vê a fé que ele tem. Quer ver se a sua mãe é uma boa mãe mesmo? Cara, qual que é a fé que ela vive? O que ela te ensina? A fé, ela estava na rotina. Por isso que Deuteronômio diz, Deuteronômio 6 a 7, que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar. A fé bíblica, ela não é para aparecer só no culto. Ela precisa aparecer na nossa casa. Será que eu e você temos demonstrado e vivido essa fé na nossa casa? A casa é o que realmente demonstra se essa fé está aqui ou não está. Se ela habita em você ou não é, ou não habita. Quando você estiver sentado em casa, essa fé precisa ser demonstrada. Quando você estiver andando pelo caminho, ela precisa ser demonstrada. Quando você deitar, quando você levantar, quando você estiver na sua rotina, quando você estiver no seu trabalho, quando você estiver no dia mal, quando você estiver no dia bom, quando você estiver fazendo esporte, quando estiver na academia, em todo o lugar, a fé. Tem uma fé que não é só ensinada em sermão. Lembra o quanto eu falo da mesa? Esse é o lugar principal. Essa fé, ela é compartilhada na mesa. Se você está na mesa com o seu próximo, com a sua família, você precisa transmitir essa fé. Antes que Timóteo possa ser reconhecido por Paulo, ele foi marcado por lei de Eunice. Então, quem aqui realmente discipulou Timóteo? Foi Paulo? Paulo deu o arremate ali, mas ele foi discipulado pela avó e pela mãe. Que coisa poderosa no Dia das Mães. Então, Lloyd e Eunice foram maior do que Paulo na vida de Timóteo. Cara, como essas duas podem ser maior que Paulo? Elas podem. E isso demonstra o que eu estava falando. Talvez o acesso que você tem seja muito maior e muito mais importante o acesso do que, por exemplo, eu vou ter na vida de qualquer pessoa que está do seu lado aqui. E aqui a gente honra as mães, porque mãe influencia, mãe ensina, mãe ora, mãe corrige, mãe insiste, muito mais do que qualquer um poderia insistir. Numa boa, se a sua mãe for crente, ela vai insistir em você muito mais do que eu vou insistir. Muito mais. Mãe chora escondido. Mãe chora. Mãe planta semente que talvez só vão florescer anos depois. Que foi o caso da minha vida. Cara, quantas orações, quantos choros, quantas noites de joelho a minha mãe teve até eu chegar aqui. Porque até os 30 anos, eu vivi a vida normal, conhecendo Jesus, só que escolhendo o mundo. E minha mãe nunca desistiu. Isso é mãe. Cara, se um dia a Isabela se desviar,
Eu tenho certeza que a Ingrid nunca vai desistir. Nunca. Esse é o poder de uma mãe. Mas também aqui os pais, a gente honra as avós também. Porque que nem Lloyd aqui. Lloyd tinha um neto e ela não desistiu dele. A gente honra líderes, porque tem líderes que nos trouxeram até aqui e não desistiram também. Não são como uma mãe, mas não desistiram também e desgastaram a sua vida. A gente honra discipuladores, porque você pode não ser um pastor, mas você pode ter alguém que você discipula do seu lado todos os dias. Sabe como? Dando exemplo. Que é discipulado melhor que esse? Falar, todo mundo fala. Agir é difícil. E o modo como você age ensina muito mais do que você simplesmente pegar a Bíblia e ficar lendo para a pessoa. Porque o ponto ele não é exaltar uma figura humana aqui. O ponto é reconhecer que Deus usa gente comum para carregar sementes eternas. Deus pode usar uma casa simples para gerar um destino poderoso. Talvez Timóteo não tivesse uma família perfeita. Ninguém tem. Não existe família perfeita, ok? Não existe. Esquece isso. Toda família vai ter sua falha. Toda família vai ter sua falha. Porque perfeito só Jesus. Então aqui em Atos 16 a gente vê que a mãe dele era judia e era crente, mas o pai dele era grego. Provavelmente Timóteo cresceu em um ambiente misto com influências diferentes. Então, cara, tem a religião do meu pai e tem o que a minha mãe vive. Tem a cultura aqui do meu país, da minha cidade, da minha época, e tem a cultura dos céus, que a minha mãe vive. E qual é mais forte? Qual que eu vou escolher? Qual? Só que aqui, mesmo ele estando dividido entre duas culturas, essas duas culturas, essa divisão não impediu o que Deus tinha para fazer na vida dele. Porque a fé ela não precisa de uma casa perfeita para habitar, a fé ela precisa de corações disponíveis. E o coração de Lloyd ali e Eunice era um coração disponível, e o coração ali de Timóteo era um coração quebrantado. Lembra que eu falei na última pregação? Cara, o reino dos céus é o reino da rendição. Então se eu tenho um coração disponível e eu me rendo para o Senhor, é só isso que ele precisa. De alguém para pregar e alguém disponível. E quando os dois se encontram na rua, parafraseando uma frase famosa, aí dá negócio. Não é? Nesse caso não é o esperto e o idiota. É o disponível e o que se rende. E aí os céus estão ali. E aí dá negócio. Maravilhoso. E era isso que acontecia. Tem mãe aqui que talvez diga, cara, minha casa não é perfeita. Exato, ela não é, nenhuma é. Tem pai que talvez diga, eu não sei se fiz tudo certo. Numa boa, tudo certo você não fez. Não tem como. Então fique em paz, mas dá o seu melhor. Seja você o disponível e ache um filho que se rende. Tem filho que talvez vá dizer lá na frente, minha família tem marcas. Cara, a gente carrega marcas. Pode ser a família do pastor mais bambambam dessa vida. Numa boa, seu filho vai ter marcas, pastor. E está tudo certo. Mas a pergunta é, existe fé habitando nessas casas imperfeitas? Pode ter falhas, pode ter marcas, mas se houver fé, um com fé, passando para outro disponível, que vai reavivar essa fé. É só isso que Deus precisa. A fé não fingida. A fé que não é uma religião de aparência. Não é um culto de domingo e confusão na segunda-feira. A fé verdadeira. A fé que ela vai se aparecer no perdão, na renúncia, na oração, na decisão de continuar mesmo quando tudo fica difícil. Imagina que poderoso
é para um filho ver uma situação difícil de uma família. E a notícia para vocês é que os nossos filhos entendem tudo o que está acontecendo. Pô, está passando uma crise financeira, você acha que seu filho não vai perceber? Você tenta esconder, tenta. Mas a criança saca tudo, cara. Só que o que ela tem que ver nessa hora? É que a sua fé não esmoreceu, mesmo no tempo difícil. E aí lá na frente, quando for ele no seu lugar, e ele estiver passando uma situação difícil com a família dele, ele vai lembrar, eu já vi acontecer. A minha família passou isso, os meus pais passaram isso, mas eles permaneceram na fé e venceram. Riantos, Toriana, Alabassos. Que essa fé verdadeira e poderosa ela possa habitar no meio das nossas famílias, para quando vier o dia mal, Riantos, Toriana, Alabassos, para quando vier o dia terrível, Riantos, Toriana, os seus filhos possam lembrar, eles venceram pelo poder da fé, eles venceram porque eles tinham um Deus poderoso que eles não abriram mão, e esse Deus poderoso foi o Deus que foi com meu pai e com a minha mãe no dia difícil. Eles foram sangrando, mas eles foram marchando e venceram, e se eles venceram, e se Jesus venceu, eu também vou vencer. Espírito Santo do vivo Deus, coloca essa semente de fé e permanência no coração de cada família nessa igreja. Porque os dias maus virão, Espírito Santo, mas nos dias maus nós não sairemos das nossas posições, nós não iremos para trás, nós não recuaremos, mas nós avançaremos e seremos história, seremos uma marca positiva na vida das nossas famílias. Espírito Santo do vivo Deus, nos dá força e poder e uma fé inabalável para que isso seja uma semente eterna na vida das próximas gerações, em nome de Jesus. A maior herança que uma geração pode deixar não é dinheiro, não é imóvel, não é sobrenome, é uma fé viva em Cristo. Essa é a sua maior e melhor herança. Não tem dinheiro que compre isso. Lembra? Pregação passada, Simão tentou comprar o dom. Só que o reino não se compra, a fé não se compra. Então você pode deixar o dinheiro que quiser, nunca vai comprar o que Deus tem para a vida do seu filho. Então, com dinheiro, sem dinheiro, com imóvel, sem imóvel, com qualquer coisa ou sem qualquer coisa, no tudo ou no nada, deixa a fé, deixa um legado de fé, deixa exemplos, é isso que interessa. Mãe, a sua opinião importa na vida do seu filho. Pai, a sua presença importa na vida do seu filho. Avós, o exemplo importa na vida dos seus filhos. E líder, o discipulado importa na vida das suas ovelhas. Você precisa passar a fé para a próxima geração. Talvez você ache que hoje ninguém vê, mas tem um que vê todas as coisas. O nosso Deus vê tudo, tudo, tudo. Ele vê cada exemplo que você dá. E sabe o que ele faz? Ele potencializa. Opa, olha aqui, tem um exemplo bom. Vem cá, filho, eu vou pegar esse exemplo. Eu vou gravar no seu coração essa semente, porque lá na frente você vai precisar. Deus é esse catalisador. Pá, pá. Então não acha que não importa. Tudo que você faz importa. Cada oração feita no quarto, ela importa. Cada lágrima derramada em silêncio, ela importa. Cada conselho dado com amor, cada correção feita com amor, com temor, cada vez que você escolheu Cristo dentro da casa,
Rebanabastoriandanai. Tudo isso é uma semente gravada no coração, que no tempo certo, vai virar uma floresta. Cada líder que passou na sua vida, cada familiar que passou na sua vida e depositou uma semente, que o Senhor possa usar essa pregação para fazer ela frutificar agora, que ela cresça agora, porque nada, absolutamente nada no reino é em vão. Isso não é pequeno. A fé verdadeira, ela pode morar dentro da casa. A fé recebida, ela precisa virar fé assumida. E Paulo continua: eu estou convencido de que também habita em você. E essa é a virada. A fé habitou em Lloyd, a fé habitou em Eunice, mas Paulo agora diz: Timóteo, eu estou convencido de que também essa fé habita em você. Ela não foi só de palavras, ela foi vivida, e agora essas sementes estão no seu coração. Ei, acorda, Timóteo! Ei, vamos viver a fé! Ela está aí. Você tem um chamado, Timóteo, você tem uma igreja para tocar. Ei, Timóteo, não desiste! Vê o exemplo da sua avó e da sua mãe, está aí! Ou seja, a fé não ficou apenas na geração anterior, ela chegou em Timóteo. Mas agora Timóteo precisa assumir, Timóteo precisa perder o medo, porque agora ele é Eunice, agora ele é a outra, a Lloyd. Porque existe um perigo bem grande, que é crescer perto da fé e nunca se tornar alguém de fé. Você pode crescer dentro de uma igreja. Eu cresci dentro de uma igreja e não fui uma pessoa de fé. Ela veio tardia, mas veio. Quantas pessoas a gente vê vivendo o evangelho, bababá, e ouvindo, era o que mais pregava a pregação, elas apostatam da fé. Apostatam da fé. Elas esquecem a fé. Quantas pessoas eu vejo que viveram uma fé poderosa, viram milagres, viram o poder de Deus se manifestando, ouviram pregações poderosas e agora viraram, sei lá, ateus, budistas, qualquer coisa hippie aí que você possa pensar. Acontece. Então você pode viver no meio da fé e não ter a fé. Existe um perigo de ouvir oração e nunca orar. Existe o perigo de ver alguém servir e nunca servir. E existe o perigo de frequentar a igreja e nunca se render de verdade. Existe o perigo de viver perto do fogo e continuar frio. Existe. Por isso Paulo diz mais adiante: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Desde criança você conhece as sagradas escrituras. Desde criança você ouve a Bíblia, você ouve a palavra, você ouve pregações. Desde criança. E que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você aprendeu, Paulo diz. Você sabe de quem você aprendeu, Paulo diz. Desde criança você conhece a palavra, mas Paulo também diz: permaneça. Conhecimento sem aplicação é só conhecimento, é só espaço aí no seu HD. Você precisa aplicar tudo isso. A fé de verdade, ela é aplicável. A oração de verdade, ela é com ação. Ela ora, palavra, ação.
É uma fé aplicada? É isso. Então permaneça. Porque aquilo que você recebeu precisa virar permanência. Não basta ter aprendizado, ouvido, não basta só ter crescido perto, não basta só carregar a fé de alguém. Chega uma hora que a fé ela precisa deixar de ser apenas o ambiente e virar uma decisão. Então faz as suas escolhas. E o conselho é: faz a melhor escolha. Viva pela fé. Viva pela fé. Viva pela fé. Porque a fé move montanhas. Pela fé, você pode mandar a montanha se jogar no meio do oceano. E o que dizer dos heróis da fé? Hebreus 11. Heróis da fé. Está lá, pela fé, tarararará, pela fé, parararará, pela fé, piriririri. A história de cada um que pela fé transformou esse mundo. E ainda fala no final que esse mundo nunca foi digno deles. E eles morreram como estrangeiros, como peregrinos nessa terra. Mas por que que eles morreram desse jeito? Porque eles não viviam por causa daquilo que se vê, mas eles viviam por causa daquilo que se crê. Eles viviam por uma pátria vindoura, por uma pátria superior vindoura. Não viviam por esse mundo. Eles tinham a fé cravada nos seus corações e eles passaram por esse mundo fazendo história, não por causa dos bens materiais, não por causa das coisas desse mundo, mas por um reino que haveria de vir. E talvez muitos deles nunca tivessem visto esse reino que ia vir. E a maioria não viu, mas creu. E hoje vive esse reino nos céus. Então não é pelas coisas dessa terra, não é pelo que eu vejo, é pela fé que me foi transmitida. A fé é herdada, ela precisa virar fé habitada. E aí você diz: minha mãe é uma mulher de oração. Glória a Deus. Mas a pergunta é: mas e você? É um cara de oração? É uma mulher de oração? Se sua mãe é uma mulher de oração, foi bom para você, né? Que bom. Meu pai, ele me ensinou o caminho. Maravilhoso, glórias a Deus. Mas e você? Eu cresci na igreja. Glória a Deus. Só que assim, e você? Porque Deus ele não vai se relacionar baseado no que os seus pais viveram. Ele tem um relacionamento pessoal com você. Então, se seu pai te ensinou o caminho, sua mãe era uma mulher de oração, bom para você. Mas, se não for você, essa pessoa de oração, e essa pessoa que está no caminho, Deus vai continuar distante. Se não for você a pessoa rendida, se não for você a pessoa disponível, cara, essa parte é pena para você, né? Porque não é o Deus dos seus pais, é o seu Deus, o seu Pai. Deus não tem netos espirituais, tem? Ele tem filhos espirituais. Você pode ter dado uma Bíblia, mas você precisa abrir essa Bíblia. Eu tinha uma Bíblia dada desde que eu era pequeno, ficava lá. Aí tinha dedicatória, minha tia que me deu. Tinha lá a dedicatória, o ano da dedicatória e tal. Cara, eu fui abrir essa Bíblia direito com 30 anos. Adiantou alguma coisa nesses 30 anos? Nada. Não dá nem para colocar ali na porta da casa com o Salmo 91 aberto. Isso aí não adianta nada. Tem gente que coloca no painel do carro achando que não vai ser roubado. Isso não adianta nada. A Bíblia não é um ponto supersticioso aí. Não adianta. Só que agora a fé habita em você. E hoje Deus está dizendo para alguém: eu sei que a sua mãe orou por você, eu sei que a sua avó orou por você, eu sei que o seu pai te ensinou o caminho, mas agora eu estou te chamando para uma nova missão, agora eu estou chamando a sua geração, e eu estou chamando você para tocar essa geração. Então reaviva o dom que há dentro de você,
que foi entregue por outra geração, de uma geração em geração, o Senhor vai derramando de geração em geração em geração, até que Ele venha, até que a história dele nessa terra seja cumprida, até que Ele volte e seja feitas novas todas as coisas. Então, ei, pega tudo isso, bota na sua mochila, bota no seu coração e vamos para a guerra. Não se assuste. A fé que te cobriu ontem, ela precisa queimar dentro de você hoje. E isso é muito sério. Porque muitos querem os frutos da fé dos outros, mas eles não querem a responsabilidade própria de ter fé. Pô, é maravilhoso o que aquele homem de Deus vive. E eu vou andar perto dele para viver também. Legal, faz parte andar perto. A gente vai, no andar a gente vai ser discipulado. Só que quer viver o que ele vive, você vai ter que fazer as renúncias que ele fez, você vai ter que fazer o trabalho que ele teve, você vai ter que viver as dores, as marcas, as cicatrizes que ele teve, vai ter que guerrear a guerra que ele guerreou. Não é simplesmente querer, é viver. E tem uma diferença muito grande nisso. Você quer a proteção espiritual, você quer a vida de oração, você quer a promessa, você não quer a obediência. Ai. Você quer o destino, mas não quer a renúncia. Quer o legado, mas não quer compromisso. E aí Paulo, ele não romantiza. Paulo sempre fala, é da hora. Tipo Pedro também. Pedro, você recebeu algo, agora permaneça, agora assuma, agora desperte. Você recebeu algo da sua avó e da sua mãe? Recebeu, né? Recebeu um chamado também, né? Beleza, agora você está aí no altar, agora você está com medinho, agora você está vendo problema, sei lá o quê. Ah, está pedindo arrego. Meu irmão, permanece. Uma hora você vai ter filho e eles vão ver isso acontecer com você. Mesmo passando tudo isso, ele permaneceu. Então também vou continuar fazendo história que nem meu pai fez. E hoje é dia das mães, e talvez a maior honra que um filho pode dar à mãe não é uma flor. Dar flor faz parte, mas não é isso a maior honra. A maior honra é dizer, mãe, a fé que você orou para ver em mim não vai morrer. Não vai morrer. Talvez a maior honra que você pode dar para quem te discipulou não é abandonar aquilo que Deus plantou. Talvez a maior honra seja permanecer por mais que doa. Talvez a maior honra que você pode dar à sua história é continuar fiel a Cristo. Porque a sua história, Deus também usou para te trazer até aqui. Então permanece. A maior honra que você pode dar a quem orou por você é não deixar a fé morrer em você. E ponto final. O legado, ele não é para ser guardado, ele é para ser reacendido. Então, depois que Paulo fala de Lloyd e de Eunice, ele também vai lá e fala, porque por essa razão, torno-lhe a lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. E a imagem aqui é fogo. É fogo. É fogo. O fogo precisa ser cuidado, o fogo precisa ser alimentado, o fogo precisa ser protegido. O fogo, ele não pode diminuir. O fogo, ele não pode apagar. Ele não pode ser negligenciado. Paulo diz, Timóteo, admire a chama que um dia existiu. Opa, um dia existiu a chama, então mantenha a chama. Não deixa o fogo abaixar. Todos os dias. Sabe o que está escrito em Levíticos? Está escrito, é dever do sacerdote manter a chama acesa todos os dias sobre o altar. O fogo no altar jamais se apagará. Então o que o sacerdote tinha que fazer todos os dias?
Ele tinha que tirar as cinzas do altar do sacrifício. Tira. Bota a lenha, reacende a chama. Todos os dias. O fogo arderá sobre o altar, jamais se apagará. Levíticos. Mantenha viva, é o que Paulo diz, a chama. Reacenda, cuida, não deixa morrer, não deixa esfriar. Não enterre o dom. Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. E também ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:10, não apaguem o espírito. Isso significa que existe uma responsabilidade nossa diante do fogo de Deus. Mas a gente pode alimentar ou negligenciar. Qual que você escolhe? A bênção ou a maldição? O que o céu acendeu, você precisa manter aceso. A chama, ela vem do céu. Deus mandou, bum, está aceso a sua churrasqueira espiritual. Agora, seu dever é manter ela acesa todos os dias. Abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Pode mandar subir as crianças. Não basta ter recebido uma chama, é preciso continuar queimando. O fogo no altar jamais se apagará. Hoje é dia das mães, mas essa palavra é para todo mundo. Paulo nos ensina 3 verdades aqui. Primeiro, a fé verdadeira pode morar dentro de uma casa. Segundo, a fé recebida precisa virar fé assumida. Terceiro, o legado não é para ser guardado, é para ser reacendido. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa hora é: o que você vai fazer com a fé que chegou até você? Sabe o que Josué declarou? Em Josué 24:15. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus pais antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué, ele não disse, meus antepassados serviram. Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a decisão de uma geração que assume a fé. Hoje a gente precisa decidir, a fé vai morrer em nós, ou ela vai continuar através de nós. Nossos filhos vão apenas viver uma religião de domingo, ou uma fé que é viva dentro da nossa casa. Nossa geração será lembrada como uma geração que recebe uma chama e deixou apagar, ou uma geração que vive a fé verdadeira e deixa essa fé queimar. Que a fé que um dia foi derramada em mim e você, ela seja reacendida todos os dias. Que a fé que um dia queimou em mim e você, ela continue acesa. E se essa fé se apagou, que nessa manhã ela seja reacesa e passe de geração em geração, de geração em geração, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Porque a palavra diz que tudo vai se acabar. Mas o que fica é a palavra e o amor. A maior honra que você pode dar a alguém que orou por você é não deixar morrer em você a fé. Me dê paz.
Se levanta do seu lugar, estende sua mão para cá. Pai, que em nome de Jesus, sementes que estavam adormecidas, nessa manhã, elas sejam despertas. Que a fé que foi entregada, cada um aqui, ela seja executada e vire uma fé viva e poderosa para ser passada de geração em geração. Que nessa manhã as mães sejam capacitadas para cuidar dos seus filhos, para transmitir essa fé, para que essas crianças, elas possam um dia se lembrar da fé das suas mães, das suas avós, que cada um aqui possa se lembrar no momento difícil da fé daquele que lhe entregou essa fé. Que essa jornada de fé que nós vivemos nessa terra seja uma jornada de fé poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém, e glórias a Deus. Aplaude o Senhor no seu lugar.